Olá, bom dia. Hoje o nosso grupo vai falar sobre espectro eletromagnético. Na vastidão deste tema, nós escolhemos abordar o conceito, as frequências e comprimentos das ondas, as suas propriedades e usos tecnológicos e, por fim, as referências. Espectro eletromagnético é a escala das radiações eletromagnéticas. E elas são representadas em 7 tipos de ondas diferentes, que são elas ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raios gama. Elas são apresentadas geralmente de forma crescente a partir da sua frequência. Geralmente, eles possuem a mesma velocidade, mas se diferenciam a partir do seu comprimento e da frequência. Sua mediação é feita através de faixas de espectro, que indicam a distribuição da intensidade do eletromagnetismo. A frequência e o comprimento das ondas eletromagnéticas dizem respeito às oscilações que acontecem no campo magnético a cada segundo. Além disso, sabemos que ondas com maiores frequências são aquelas que carregam consigo maior quantidade e concentração de energia. O espectro é colorido porque cada uma das ondas oferece uma sensação de uma cor diferente, e essas cores elas estão diretamente ligadas com as frequências. Uma vez que podemos perceber que quanto mais comprida for a onda, menor vai ser a sua frequência e ela vai estar mais próxima da coloração vermelha. E já quando as ondas elas tiverem um comprimento menor, elas vão possuir maior frequência e vão estar mais próximas da coloração azul. Essa imagem que vocês estão vendo, elas representam as frequências eletromagnéticas e as cores que cada uma delas representa. Estes intervalos de frequência do espectro eletromagnético representam determinados tipos de ondas. Vamos falar sobre suas propriedades e usos tecnológicos. Iniciando então com as ondas de rádio. Elas são um intervalo de frequência do espectro eletromagnético altamente utilizados em tecnologias de telecomunicação, transmitindo sinais de televisão, rádio, GPS e internet. Além disso, elas apresentam os maiores comprimentos de onda do espectro eletromagnético. As micro-ondas encontram-se dentro do intervalo das ondas de rádio. Apesar disso, elas apresentam frequências um pouco maiores e são aplicadas de diferentes formas. Os usos tecnológicos das micro-ondas envolvem redes sem fio, radares, comunicação por satélites, observações astronômicas, aquecimento de alimentos, dentre outros. O infravermelho é uma onda eletromagnética com frequências menores que a luz visível, portanto, é invisível ao olho humano. Por apresentar extensas faixas de frequências com várias aplicabilidades tecnológicas, é subdividido em 3 regiões menores: infravermelho próximo, médio e longínquo. A maior parte da radiação térmica emitida por corpos que se encontram em temperatura ambiente é radiação infravermelho. Além da sua utilidade para aquecer, por possuir a capacidade de agitar moléculas de um corpo, pode ser utilizado também na cocção de alimentos, no aquecimento de ambientes, na produção de sistemas que detectam presença e movimento, em sensores de estacionamentos, controle remoto e câmera de visão térmica. Bem, entende-se como luz visível o intervalo do espectro eletromagnético que pode ser visto pelo olho humano, cujo comprimento de onda estende-se entre 400 e 700 nanômetros. A capacidade de enxergarmos as imagens ocorre devido à interpretação do cérebro sobre as ondas eletromagnéticas refletidas ou emitidas pelos corpos à nossa volta. O olho humano tem a capacidade de captar as frequências luminosas. Isso porque ele possui 2 células especiais, que são os cones e os bastonetes. Os cones e os bastonetes são células fotorreceptoras, ou seja, elas conseguem captar sinais luminosos. Os bastonetes, eles têm por função a percepção do movimento e a formação da imagem em preto e branco.
Já os cones formam imagens coloridas. Há 3 tipos de cones, e cada um deles é responsável pela percepção de cores distintas, podendo ser o vermelho, o verde e o azul. Para a física, as cores que enxergamos são fenômenos fisiológicos, que dependem da captação de luz e interpretação do cérebro. As proporções entre as frequências de vermelho, azul e verde são responsáveis por formar os tons que já conhecemos. Quando emitidas juntas, elas formam a luz branca, que não é uma coloração, não é uma cor, mas sim uma superposição das frequências visíveis. A radiação ultravioleta corresponde ao conjunto de frequências de ondas eletromagnéticas que são maiores que a luz visível e menores que os raios-x. Elas possuem subdivisões que não são exatas, havendo a ultravioleta próxima, que vai de 380 a 200 nanômetros, a ultravioleta distante, que vai de 200 a 10 nanômetros, e a ultravioleta extrema, que vai de 31 a 1 nanômetro. Os raios ultravioleta também podem ser subdivididos em UVA, que vai de 320 a 400 nanômetros, UVB, de 280 a 320 nanômetros, e UVC, de 1 a 280 nanômetros. Essa classificação diz respeito às interações dessas frequências com o meio ambiente e os organismos. Apesar de serem produzidas pelo Sol, 99% da radiação ultravioleta que chega à Terra é do tipo UVA. A radiação do tipo UVB é menos presente, porém ela é a principal causadora de danos à pele humana, como queimaduras e danos nas moléculas de DNA das células epiteliais. O UVC, por sua vez, é ultravioleta de maior frequência, capaz de destruir micro-organismos e esterilizar objetos. Toda radiação UVC produzida pelo Sol é absorvida pela atmosfera terrestre. Os raios ultravioletas podem ser utilizados para o bronzeamento artificial, uma vez que eles estimulam a produção de melanina, em lâmpadas fluorescentes, fazendo com que o fósforo presente nelas produza a luz branca, e nos tratamentos de câncer de pele. Bom, já os raios-x, eles são uma forma de radiação eletromagnética de frequência bem mais alta do que os raios ultravioletas, no entanto, bem menor do que os raios gamas. No espectro eletromagnético, a sua frequência ela varia de 3.10 elevado a 16 a 3.10 elevado a 19. E as suas ondas, elas são bastante pequenas. Uma coisa muito importante é que os raios-x eles têm uma capacidade de penetração e os nossos ossos eles conseguem absorver. Por isso que na maioria das vezes a gente utiliza os raios-x para os exames de imagens, como a radiografia e a tomografia. Eles também são uma forma de radiação ionizante, que eles conseguem causar danos no nosso código genético das nossas células, no caso da radioterapia. E é por isso que a gente precisa tomar todos os cuidados necessários para que não ocorra nenhum problema futuro ou alguma coisa com o paciente. E, por fim, os raios gamas, que são a forma de radiação eletromagnética de alta frequência e que geralmente eles são formados pelo decaimento nuclear de elementos radioativos, pela aniquilação entre pares de partículas e antipartículas e dentre outros. É bom a gente frisar que os raios gamas eles possuem grande quantidade de energias e eles conseguem atravessar substâncias muito complexas, por exemplo, uma parede de concreto. E quando ele atinge tecidos, seja ele diversos, ele pode causar grandes irreversíveis. Mas mesmo com todos os problemas que os raios gamas e os perigos que ele possui, ele ainda assim é utilizado na medicina nuclear, no tratamento de câncer e também quando a gente vai fazer alguma cirurgia bastante complexa, como a retirada do tumor intracraniano. E essa foi a nossa apresentação. Espero que todos tenham gostado.